9h19, muito bom dia. Agora sim, efetivamente, o programa começa. O primeiro bloco, aquela abertura, aquela energia necessária para a gente começar o dia, né? Pegar no tranco, com este friozinho das manhãs em pleno, praticamente novembro, né, gente? Estamos inaugurando amanhã, novembro, pasme, né? A gente ainda tá de casaco, de jaqueta japona, roupa pesada, coberta, né? Que coisa impressionante. Isto posto, agora no programa a gente segue com entrevistas, eu já tinha anunciado e quero reforçar as pessoas que desejam nos acompanhar também, além do rádio, temos imagens aqui do estúdio e sempre é bacana, porque a imagem ela corrobora, né, o assunto, então vai lá no facebook.com/Rede Tua Rádio. Quero registrar aqui a presença da Maia Falques, a Maia é uma figurinha já habitual, que fazia tempo que não vinha. Maia, bom dia. Fazia, bom dia, sempre um prazer estar aqui contigo, com a tua audiência, e realmente fazia tempo, hein? Tava com saudade aqui do estúdio. É engraçado, né, passou uma pandemia no meio do caminho, Foi. Maia, e algumas coisas a gente foi retomando, outras foi uma ansiedade da retomada e depois a gente voltou, com um comportamento que era o comportamento do isolamento, impressionante como algumas coisas ficaram em 3 anos, né. Ficaram. Como mudou o mundo realmente, né, a vida da gente em 3 anos. A Maia é É. escritora, a gente todo mundo sabe disso, ela tem um trabalho, já foi aqui patrona da Feira do Livro também, tem um trabalho bem bacana com a literatura, enfim, escreve muito bem, tem uma literatura, assim, autoral muito bacana e ela tá agora com um novo livro que justamente trata disso, de saúde mental, né, Maia? Isso Me mesmo. conta um pouquinho, porque eu sei que saúde mental é uma ocupação tua de longa data e É. talvez esteja nas costuras de praticamente todas as tuas obras, né? É, de certa forma ela acaba aparecendo mesmo, porque assim, eu tenho uma defesa muito grande, que a saúde mental é a base da saúde do corpo. Né, então, a gente somatiza as nossas emoções. Muitas doenças físicas são causadas por questões mentais. Não que o trato com a saúde mental vá resolver todas as questões de saúde, não vai. Nós temos genética, nós temos fatores externos, enfim. Mas com certeza, uma mente saudável é fundamental para um corpo saudável. Até para um tratamento de saúde longo, se a pessoa está mentalmente equilibrada, ela tem mais condições de superar outras doenças físicas, né, que são mais pesadas e que são inevitáveis muitas vezes, né. Então eu tenho essa bandeira da saúde mental até por uma questão de saúde pública, de resgate da vida, né, nós temos aí até eu não costumo usar a palavra, embora no livro ela esteja, porque as redes sociais podem derrubar uma live por causa da palavra, mas quando uma pessoa opta por sair da vida, né, as estatísticas infelizmente são muito altas, é a terceira maior causa de morte no mundo, entre os jovens está aumentando muito, é praticamente uma pandemia. E é uma pandemia silenciosa, porque existe um tabu muito grande em cima disso. As pessoas têm medo de pedir ajuda, têm vergonha de pedir ajuda. Existe um estigma social e eu sei disso porque eu estou neste meio, né. Eu passei já por muita coisa, por assumir minhas questões de saúde mental e infelizmente o preconceito nesse caso mata e mata muito, né. Por isso que eu uso muito da minha literatura, embora este livro seja bastante focado, os demais livros eles não focam especificamente, mas sempre acaba tendo um elemento, porque isso faz parte da nossa vida e da nossa rotina. E como tu citou da pandemia, quando começou a pandemia eu inclusive fiz um post nas redes sociais falando que nós iríamos experimentar um pânico muito grande, então muita gente teria sua primeira crise de ansiedade, sua primeira crise de pânico durante a pandemia, experimentaria uma depressão, viveríamos tempos de luto, que é outra questão também super importante, que está no livro também. E tudo isso realmente aconteceu. Então, só que em Caxias tiveram que abrir um novo CAPS para atender a demanda, devido ao aumento vertiginoso dos casos de pessoas com problemas na questão de saúde mental. A gente precisa levar isso muito a sério e principalmente entre os jovens e as crianças, porque a gente tem uma ilusão de que só adulto sofre e não é verdade. A Maia, tem várias possibilidades de conversar contigo, Maia, mas eu quero retomar o início, né, porque eu vou fazer o link aqui. Quando a gente fala em reconhecer nossas limitações, que é um pouco isso, né, saúde mental, é olhar para si e se ver, em primeiro lugar, e em segundo lugar é reconhecer: "Não dou conta, isso eu não posso, isso eu não tolero". E eu tenho ouvido cada vez mais, Maia, pessoas que são inspiradoras, artistas, gente que está na cena, quando falam em entrevistas, em momentos em que contam sobre si mesmos, suas carreiras,
não raro eles relatam que o melhor momento do dia dessas pessoas é quando eles estão voltando para casa. Isso tem me chamado muito a atenção, né, porque não é que a pessoa não esteja feliz com o que ela faz, não é que ela não queira trabalhar, não é nada do que é convencional, mas há no nosso tempo uma marca, quase que um carimbo, sabe, uma Uhum. tatuagem em todas as pessoas dizendo assim: "Estou cansado do ritmo da vida", e não é só a pandemia só intensificou isso, já vinha esse fenômeno acontecendo. Então me parece que olhar para a questão da saúde mental é algo que é olhar para si mesmo, né, e perpassa por reconhecer momentos marcantes da vida da gente, como eles impactam em quem somos. Por que que eu tô falando isso? A Maia, ela sempre fala, desde que eu te conheço, Maia, há muitos anos, em entrevista, que você começou a escrever aos 3 anos. E é um pouco inusitado, porque se a Sim. gente for olhar, assim, o mundo profissional, industrial como a gente conhece, dizer isso é quase que uma piada, né. É. Vou ser bem honesta É, contigo. não, mas é É verdade. quase que uma piada, Tem né. muita gente que não acredita. Porque não se escreve aos 3 anos. 3 anos você é lúdico, você tá ensaiando, né. Uhum. Mas quando você consegue lembrar, ter uma memória clara, né, entender o que aconteceu na tua infância, já desde a infância, é uma coisa que sim, a gente faz isso, só Sim. que a gente foi banalizando, e você não. Desde sempre você pontua isso. Aos 13 eu escrevi, quadrinho, aos 10 eu escrevi minha primeira poesia, tenho Isso 9 aí. livros publicados, e me parece, Maia, que com este olhar para si mesmo, com franqueza, causa um certo espanto, não só no mundo literário, É. mas no mundo de uma forma geral. Então, tua literatura, ela é uma literatura de resistência. Me conta um pouquinho sobre essa costura que tu fazes, dos 3 até agora. É, com 3 anos eu ditava os diálogos das histórias para minha mãe, né, então essa é uma história que a gente compartilha muito e eu tenho registro disso, né, então não é uma fantasia, isso realmente aconteceu. Só que claro, a gente precisa considerar que toda criança cria histórias, a diferença é como as crianças vão lidar com isso depois, eu não parei, essa é a diferença. E eu criava histórias com começo, meio e fim, elas tinham uma coerência e uma costura, né. E isso nem toda criança consegue, até por uma questão de cognição, né, um processo de construção da mente, né, do ser humano. E eu fazia isso, então eu acredito muito claro, isso é uma coisa bem de crença minha, mas eu acredito muito que eu já nasci com essa missão de escrever, porque eu tinha isso muito forte. Mas como eu desenhava e eu sou sobrinha de uma artista plástica, a gente imaginava que eu iria para a parte da ilustração, que eu efetivamente faço, inclusive a ilustração da capa do livro do Só Entre Nós é minha, mas eu acabei na minha Só alfabetização essa tu fez, de 9 não, tem dos meus outros? são 11 livros. Esse é o 11º. Desses 11 livros, só Desses desse só não, esse? eu tenho 3 capas. 3 3 capas. capas e 3 Uhum. miolos. Mas Legal. só do meu trabalho, né, eu ainda Sim. não faço externamente. Gostaria, fica aí a dica, estou aberta, Me contratem. me contratem. Mas, a questão de construir histórias foi uma coisa que me pegou desde muito pequena. Então eu conto, assim, de lembrança de primeira infância mesmo, de estar com o livro Batalhão das Letras, do Mário Quintana, e eu lembro muito claramente das imagens do livro, eu criando as histórias em cima dessas imagens, mas nessa altura ainda não verbalizava isso, e posteriormente comecei a verbalizar, então, ditando as histórias para minha mãe. Só que eu mantive esse ritmo, eu não parei na minha alfabetização, isso só amplificou e foi crescendo cada vez mais até eu chegar nesse momento com 11 livros publicados, com muitas vitórias em concursos, com o patronato da Feira do Livro, que foi uma experiência maravilhosa. E desde cedo eu sempre soube que eu precisava trazer essas histórias à vida e elas vêm para mim, né, o processo de inspiração ele não é possível de ser definido em poucas palavras, porque ele é completamente aleatório, na verdade. Tudo inspira, a vida inspira. E eu lembro que o tema da minha feira do livro, eu falo minha porque eu tenho adotei para mim, né, de 2022, "Tudo é leitura", era o tema da feira. E é interessante porque é uma defesa minha, esse tema não foi definido por minha causa, porque ele é definido antes da escolha do patrono, mas ele encaixou muito bem comigo, porque é exatamente isso. Então, desde criança, eu sempre via tudo ao meu redor como uma fonte de inspiração para novas histórias, né. Tudo é história, tudo é narrativa, a nossa vida é uma narrativa, a nossa vida tem enredo, né, que a gente que constrói. Então, na verdade, a literatura ela entra na minha vida como uma coisa muito natural, é tão natural quanto o ar que eu respiro, então criar uma história e respirar tá na mesma lógica de naturalidade,
sabe, então Tão é natural vida quanto a mesmo. luz do dia, já Exatamente. dizia o outro poeta, né. Maia, eu fiquei com o número 9 na minha cabeça. Por que que eu fiquei com o 9 no meu, sim, porque, era essas referências que a gente estava falando aqui sobre o teu quadrinho, poesia e etcétera, né, Uhum. e depois mais 9 livros que estava no release, que a sobrinha fez muito bem feito, aliás. E eu É. fiquei eu tô num momento bem cabalístico, assim, olhando para números, Esse ano é enxergando ano 9. que olha, mais uma, pronto. Porque eu comecei o programa 9:09, aí veio o intervalo e voltei que 9:19, agora são 9:29. Meu Deus do céu, é muito 9 na minha cabeça. Enfim, a gente começa também num determinado momento da vida, eu tô brincando com isso, embora seja verdade da minha parte, que a gente começa também a ficar um pouco mais observador, né. Sem Então não é dúvida. sobre mistérios, nem sobre milagres, mas é observar aquilo que está ao nosso redor. Eu sei que você é bastante observadora, e a Precisa partir ser. disso os teus enredos se formam. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, esse 11º então, que é o que tu estás lançando agora dia 14 de novembro, no Zarabatana Café, Só Entre Nós. Ele tem um enredo que envolve aí suicídio e tudo mais. Me conta um pouquinho. Essa história ela surge ela já tem alguns anos, né, e até uma coisa sendo muito, muito honesta, eu não sei exatamente de onde veio. Simplesmente eu comecei a escrever essa história de 4 amigos, em que é narrado por uma das personagens através de cartas para uma quinta pessoa, de um processo terapêutico que ela está vivendo, para superar as perdas que ela enfrentou por questões de saúde mental, luto mal resolvido e suicídio, né. Então perpassa todas essas questões, depressão, transtornos. Eu não trato da saúde mental de forma técnica, eu não trago diagnóstico, por exemplo, eu não rotulo essa personagem. Ela está em sofrimento, ela perdeu seus melhores amigos, ela viveu traumas terríveis, ela precisou enfrentar um luto ainda muito jovem, ela tinha 14 anos quando acontece a primeira grande tragédia. Então, assim, eu quis trazer muito isso, especialmente dentro desse público jovem, porque as pessoas têm uma ilusão de que o jovem, por estar em formação, ele supera tudo muito fácil, e não é verdade, é exatamente o contrário, ele não tem acervo para essa superação. Ele não consegue compreender ainda muito bem os seus processos mentais. E isso eu trouxe da minha experiência no sentido de que hoje eu lido com as minhas questões muito mais fácil do que quando eu tive diagnóstico há 16 anos, que eu não era uma adolescente, eu já era uma pessoa adulta. Então, hoje eu tenho muito mais maturidade para isso. E eu trago essa questão até porque, por exemplo, depressão infantil não é comentada. Não é tema do livro, mas é citado, né, da depressão infantil, das pessoas terem a ilusão de que criança é sempre feliz. E não é verdade. As crianças sofrem também. E os sinais precisam ser observados, porque eles existem, por mais sutis que eles sejam, porque as pessoas, às vezes, não têm condições de expressar isso. E aí esse livro surge, eu passei na época para minha sobrinha, que tinha 13 anos quando eu escrevi, hoje ela tem 17, e ela leu e ficou encantada, e eu entendi que eu tinha um material rico nas minhas mãos, porque uma menina de 13 anos lê esse livro, que é super pesado, não dá para negar que é, pela temática, e ela achar isso sensacional e querer levar para as colegas e querer levar para a escola, isso me deu motivação. E aí eu consegui aprovação na editora Reformatório, e nós passamos por um processo de amadurecimento, que isso tem que agradecer muito ao Marcelo, meu editor, porque eu tirei o livro de lá para concorrer a um prêmio, na época, né, o prêmio Kindle, não ganhou, faz parte do processo, acontece, e voltou para a editora. E num dado momento do processo, nós já estávamos trabalhando a edição dele, e eu disse para o Marcelo: "Eu quero reescrever esse livro". E aí o Marcelo ficou surpreso até, ele disse: "Nossa, eu nunca vi um autor tirar um livro que já está em processo de edição e dizer: 'Não, eu posso fazer melhor que isso'". E foi muito bacana, porque ele poderia simplesmente ter dito: "Não, agora nós temos um calendário, vamos seguir". E ele me deu essa liberdade, ele me deu esse espaço e eu reescrevi o livro, eu fiquei muito satisfeita com essa atitude. Acho que ela foi extremamente necessária até para trazer um pouco mais essa responsabilidade sobre o tema. Eu termino o livro com uma nota indicando todos os caminhos para uma pessoa em sofrimento, desde a maior urgência até tratamentos a longo prazo. Eu conheço esse caminho também, então eu pude trazer ele ali. E contei com grandes parcerias, inclusive o Ronaldo, que está aqui com a gente, que assumiu junto aqui comigo a divulgação do livro para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Bacana isso, chegar onde tem que chegar, né, que é no leitor. Exatamente. Mas eu sei que você tem uma história, uma trajetória literária, agora falando especialmente na tua carreira literária, de brigar para publicar, né. A gente sabe que é uma situação que muitos autores, enfrentam no Brasil, nós vivemos um país de publicações, embora
embora hajam muitas publicações, mas se luta para isso, né. Sim, Editoras, teve uma derrocada também das editoras, das livrarias, fechamento de livrarias nesses últimos foi, anos, essa última década, né. foi. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse teu fazer literário, como você enxerga essa cena hoje, porque é impressionante, né, por um lado tem essa luta, que é inegável, mas por outro lado a gente percebe que o mercado editorial que está aquecido, ele está aquecido para lugares como, por exemplo, livro decoração, books cafés, né, aqueles livros de cafés, livros de arte, que não estou criticando, mas ele aquece nesse sentido que são mais imagens do que especialmente o texto. O young adulto também, que vem numa Sim. moda muito forte agora, fantasia. E você tá no romance mais tradicional, né, você segue uma linha mais de vanguarda, que valoriza aquilo que é bem feito. Me conta um pouquinho sobre aquilo que é moda e a cena literária e o teu fazer. É complicado. Eu acho que o maior problema, até no meu caso, não é nem a publicação, né, porque eu já construí uma certa reputação, então, por exemplo, eu não passei por um processo de submissão desse romance para a editora Reformatório, foi uma coisa que eu já tinha contato com o editor e ele queria me publicar. Eu tenho outras editoras que já me disseram: "Ó, se tu tiver um original", editoras pequenas, tá, que eu valorizo demais, porque são essas editoras que abrem as portas para autores que não têm acesso às grandes, que é o meu caso. As grandes chamam basicamente quando tem grandes prêmios ou quando tem indicação interna, enfim, eu não sei como funciona porque eu nunca entrei, né, então eu não sei dizer. Mas assim, eu não tenho acesso às grandes e as pequenas elas são fundamentais nesse processo. Porém, não tem a distribuição massiva, né, então tu tem tiragens pequenas, que no meu caso, por enquanto, é o ideal, infelizmente ainda não existe esse fluxo de vendas, né, muito grande. E tu não chega a todos os lugares, então tem muita gente que tem dificuldade de conseguir livro meu e eu preciso geralmente manter algum estoque para poder vender diretamente, que é um trabalho que eu não tinha intenção de fazer quando eu comecei. Mas enfim, faz parte do negócio, né, quem tá começando agora vai descobrir isso na prática também, a gente leva um susto. Mas eu acho que a grande questão, assim, em relação a modas, elas não são ruins, né, eu não vejo com maus olhos. É claro que dá uma fisgadinha no coração tu ver um livro que não tem nenhum refino literário, que não tem nenhuma qualidade de fato no texto, a pessoa não cuidou daquilo que foi feito, vender horrores, o autor efetivamente ganhar dinheiro, que são pouquíssimos que conseguem, enquanto tu tem um trabalho imenso e tu não tem esse mesmo retorno. Mas ao mesmo tempo, tu manter o mercado aquecido é fundamental. As editoras são empresas. Se elas não vendem livros, elas fecham. E se elas fecham, elas não publicam a gente. Então, eu não vejo com maus olhos. Eu só gostaria realmente que houvesse esse espaço maior. Mas eu escrevo pela paixão da escrita e porque eu acredito no que eu estou fazendo. Porque se fosse por qualquer outro motivo, não existiria mais como continuar, porque dinheiro mesmo a gente não ganha. Isso eu já deixo Uhum. bem claro. Entrou na cultura para ganhar dinheiro, entrou no lugar errado. Né, e inclusive, arrisquei também leis de incentivo, até o Ronaldo também fazia parte de um projeto que estava aprovado e nós perdemos por falta de captação. Então, na semana passada tivemos o projeto baixado, infelizmente era um livro bem interessante, bonito, esteticamente muito bonito, tinha uma artista plástica envolvida e tal. Então, perdemos por falta de captação. Eu tenho outro livro na Rouanet que enfrenta os preconceitos da desinformação também sobre leis de incentivo, porque o que rola aí por aí na internet é exatamente o oposto do que a lei funciona, né, de como ela funciona. E aí a gente enfrenta essas dificuldades, assim, muita gente achando que estar na cultura é uma maneira de ganhar dinheiro fácil e que é oba-oba, e é exatamente o contrário. A gente trabalha muito e não tem a remuneração à altura, nem perto da altura, inclusive. Então, assim, eu enfrento essas dificuldades todas porque realmente eu acredito no que eu estou fazendo. E eu acredito que, assim, a literatura ela não tem prazo de validade. Por exemplo, o meu livro que está na Rouanet, que é o Antônio, ele é uma biografia do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias já é falecido há mais de 160 anos. Ele se fez eterno. Então, ok, eu tenho um tempo de vida limitado, sim, mas depois que eu não estiver mais aqui, o que eu produzi continua. E permanece. Então, eu trabalho pensando no longuíssimo prazo, pensando no daqui a pouco. Hoje eu ainda não consegui aquilo que eu queria, eu ainda não cheguei nos lugares que eu gostaria, mas eu não sei o dia de amanhã, eu posso chegar amanhã. Tipo, ontem eu fui muito surpreendida que eu fui marcada num story no Instagram de uma escola de Porto Alegre que eles fizeram um trabalho de mim. Eu nem imaginava, eu não sei como meu nome chegou lá,
mas chegou. Então é um trabalho de formiguinha, sabe? De chegar nas pessoas. E é essa que é a graça da coisa, porque realmente os retornos são esses, é isso que faz valer a pena. É uma escola que trabalhou as minhas obras, né? Não era uma obra específica. É um leitor que me para no meio da feira do livro e diz: "Tu tem uma escrita muito potente." Eu não faço ideia de quem é a pessoa, nem que livro ela leu. Mas aquilo ali, assim, quando essa senhora me parou no meio da feira do livro, eu ganhei o dia. É um por um. E cada leitor importa. Às vezes, eu gostaria de ter 1 milhão de leitores, gostaria, que daí eu ganharia direitos autorais bem legais. Mas cada leitor importa, é uma pessoa que foi tocada pelo meu trabalho. Porque o meu trabalho é ali, eu no meu quarto, eu escrevendo, então tá saindo de mim e ali naquele momento não tá indo pra ninguém. E quando chega nas pessoas é a mágica da coisa toda. E eu acho que se uma pessoa entra na área cultural, entra na área literária especificamente, esperando grandes retornos, que são grandes retornos? Será que um leitor que se encantou, que virou uma noite lendo teu livro, não é um grande retorno? Teve uma leitora que leu um dos meus livros e ela me escreveu às 7 horas da manhã dizendo que tinha terminado de ler. 7 horas da manhã, ela deve ter virado à noite, né? E ela me disse assim: "Eu terminei de ler o teu livro com a sensação de um ouriço de barba laranja entalado na garganta." Eu decorei isso faz uns 3 anos, porque ouriço de barba laranja é algo muito específico. E isso me marcou, porque por mais bizarro que pareça, foi uma das coisas mais incríveis que já me disseram, sabe. E aí, não valeu a pena? Por essa pessoa não valeu a pena? Sabe, é isso que me move. Bacana, bacana demais. Maia, eu sei que você escreve sobre temas que são emergentes há muito tempo, cada vez eles têm ficado mais emergentes. Eu, não sei, acho que eu não li todos os teus livros, mas quase todos, certamente. E eles têm temáticas muito atuais, como preconceito racial sistêmico, Uhum, a questão do protagonismo da mulher, né? Essa questão agora da saúde mental, a questão do suicídio, a questão do bullying, né, são temas uhum. super emergentes. Praticamente todos os livros que eu li de ti têm essa costura, tá na pauta do livro, tá dentro do romance. Qual o diferencial que tu enxerga nesse que tu tá lançando, Só Entre Nós? Pegando, assim, como temas atuais. Esse ele entra num grupo social privilegiado. Nós temos 4 jovens de classe alta, 4 jovens brancos, tirando aquele preconceito que as pessoas têm que problema só tem na periferia. Não, na periferia também tem alegria, também tem felicidade, também tem realização e na classe alta também tem tragédia, né. Então eu quis tirar, desse cenário, até porque primeiro que não é meu lugar de fala, né. Eu trabalho esses temas com muita responsabilidade, mas eu procuro também trazer um pouco para todos os lados, né, todos os grupos sociais. Eu acho que a gente não tem que ficar a literatura é liberdade nesse sentido, né, a gente pode falar de todos os públicos possíveis. E eu acho que aí, nesse caso, justamente porque, muitas dessas questões que tu trouxe são, do História de Minha Morte, que nós temos uma narradora e protagonista negra e que ela passa pelo racismo, que foi um tema, muito difícil em todos os sentidos, porque esse livro foi a minha descoberta do racismo, eu como mulher branca, eu não tinha essa noção até, começar a ouvir essas pessoas que sofrem efetivamente o problema e ficar chocada por isso, né, até então eu não tinha a menor noção de como isso funcionava e isso me chocou profundamente. E dessa vez eu trago mais para esse outro lado, né, para essa classe privilegiada, que se tem a noção de que é um mar de rosas, e que nem sempre é, porque da porta para dentro das casas, né, tudo pode acontecer. Ser classe alta não é isenção de tragédia, não é passe livre também. Isso também é importante de se destacar, né, não é passe livre para nada. E eu acredito que mais também a maturidade da linguagem, do meu tempo de escrita, do meu processo de pesquisa, de trabalho, a gente amadurece com os anos, isso é inevitável, graças a Deus, né, que a gente consegue dar essa melhorada. Eu acho que ele vem mais maduro, embora a linguagem seja super despojada, porque é uma jovem escrevendo para outra, são cartas, né. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. E os meus livros, em termos de linguagem, eles são muito diferentes um do outro. Então,
Ele vem como uma novidade, embora dentro dessa mesma temática mesmo. Entendi, bacana. Olha só, eu vou pedir para a Maia fazer o convite, mas nós falamos várias vezes do Ronaldo aqui, ele é o nosso cliente oculto. Ronaldo, vou te pedir para ir lá do lado da Maia, já com o livro, já que estamos com imagens aqui. O Ronaldo, além de jornalista, mestre em letras e culturas, nosso Aqui. convidado, isso aí, das segundas-feiras do programa, ele atua junto com o Diego, né, que é o sócio dele, Diego Adami, na consultoria na assessoria de imprensa da Sublinha, né, que é uma Uhum. assessoria especializada justamente em cultura, enfim, vinhos e que mais que vocês fazem? É mais essa linha, né, Ronaldo? Bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia, Maia, aos ouvintes. De surpresa aqui, né? Sim. A gente atende vários segmentos, né? Mas eu tenho um carinho especial com os projetos culturais, com lançamentos de livro, com peças de teatro, né? E gosto muito do trabalho que a Maia realiza na literatura aqui em Caxias. Também gosto. Gostamos, então. Deixa o convite, Maia, aí para o pessoal ir para o lançamento e, obviamente, onde encontra o livro a partir de quando. Tá. Então, dia 14 de novembro, das 18 às 21 horas, no Zarabatana. Vai estar acontecendo, então, o lançamento do Só Entre Nós. Por enquanto, o livro se encontra comigo, né? A editora tá abrindo canais de distribuição, tá abrindo para novas livrarias, mas eu não sei se aqui em Caxias nós teremos isso. De qualquer maneira, no site da editora, reformatório.com.br, também é possível adquirir, ou comigo. E no lançamento, espero todo mundo lá, vai ser bem bacana. Os livros estarão lá à disposição a R$ 55. É bom frisar, até para o pessoal levar troco, porque é complicado, né? E vai ser interessante até, porque eu gostaria de trocar uma ideia com quem for, né? Até para posteriormente, quando lerem, podem vir no meu Instagram também, @maia.falcos. Aliás, importante ressaltar, porque eu perdi meu perfil de Instagram há Não é 3 meses. possível. Sim, faz quase 3 meses, uma foto de uma casinha de artesanato foi pega como violação e desde então eu tenho restrições que eu não posso fazer mais nada no perfil. Contestei, não deu resultado, então eu tive que criar um perfil novo, que é @maia.falks. Então é esse que é o perfil. Então, para quem adquirir o livro e ler, pode deixar ali algum comentário, vir conversar comigo, que é sempre legal trocar uma ideia com os leitores. Bacana, Maia, foi um prazer te ouvir e te receber aqui, viu? Imenso estar aqui de novo, que saudade que eu tava. Volte sempre, então. Oba! Obrigada, Maia, um abraço, viu? Obrigada, Obrigada. Ronaldo. Obrigado. Gente, esse conteúdo fica por aqui, né? Lançamento do livro, o conteúdo em texto tá no site e este em vídeo agora já salvo lá no facebook.com